Tem castelo que inspirou a Disney. Tem castelo dentro de uma caverna com um Robin Hood que resistiu a um cerco de mais de um ano. E tem um que fica numa ilha onde a maré sobe mais rápido do que você consegue correr. 15 castelos, 12 países, histórias que nenhum guia de viagem conta direito. Travel List. Cada vídeo um destino diferente. Hoje a gente vai de cavernas na Eslovênia a ilhas na Normandia, de falésias escocesas a montanhas romenas. Sem ranking, cada um desses lugares tem história para encher um livro. Alhambra, o único complexo palaciano islâmico da Idade de Ouro do Islã que sobreviveu inteiro no Ocidente. Construída a partir de 1238 pela última dinastia muçulmana da Europa, a fortaleza cobre 26 acres numa colina de granada. As paredes externas são avermelhadas. O nome em árabe significa literalmente Fortaleza Vermelha. Por dentro, os palácios nas ridas têm estuques, azulejos e fontes que parecem impossíveis de ter sido feitos à mão. Depois que os reis católicos expulsaram os mouros em 1492, o palácio foi abandonado por séculos e virou moradia de indigentes. Foi um escritor americano, Washington Irving, que redescobriu o lugar em 1829. Ele se instalou dentro do castelo abandonado, escreveu contos sobre ele e relançou a Alhambra ao mundo. Em 1812, durante a invasão napoleônica, um soldado espanhol sozinho se jogou entre um canhão francês e as paredes dos palácios para protegê-los. Há uma placa em sua homenagem no local até hoje. É o monumento mais visitado da Espanha. Mais de 6.000 visitantes por dia, com acesso controlado por horário. Sem reserva antecipada, feita com semanas de antecedência, você simplesmente não entra. Vale cada minuto de planejamento. Neuschwanstein, o castelo que inspirou Walt Disney, e a história por trás disso é mais estranha do que a animação. O rei Luís II da Baviera perdeu o poder político real depois da derrota para a Prússia e decidiu construir um reino imaginário no lugar. Começou a obra em 1869. O responsável pelo projeto não era arquiteto, era um cenógrafo de teatro. O castelo inteiro foi concebido como um cenário de ópera. Luís II usava o lugar quase só à noite, com velas, e detestava receber visitas. Em 1886, foi declarado insano por médicos que nunca o examinaram pessoalmente. Destituído do trono, foi encontrado morto num lago 3 dias depois. As circunstâncias nunca foram explicadas. A obra estava inacabada. O castelo foi aberto ao público 7 semanas depois da morte dele. Walt Disney visitou décadas mais tarde e usou a silhueta como referência para o Castelo da Bela Adormecida. Mais de 1 milhão de visitantes por ano fazem questão de ver o original. Dica prática: a fila presencial chega a 2 horas no verão. Reserve o ingresso online e pegue a vista completa da ponte Marienbrücke, a 15 minutos a pé do castelo. Himeji, 82 edifícios conectados por corredores em labirinto, projetados para desorientar qualquer invasor que conseguisse entrar. A estrutura atual foi concluída em 1609 e nunca foi destruída por guerra ou terremoto. É o maior e mais bem preservado castelo samurai do mundo. O apelido é Castelo da Garça Branca. A semelhança com a ave em voo é real quando você vê de longe. Durante os bombardeios de 1945, uma bomba incendiária caiu dentro do castelo e não explodiu. Os moradores locais atribuem isso às criaturas míticas esculpidas nos telhados. Na era Meiji, o governo colocou o castelo à venda para demolição. Ninguém comprou. Os custos de derrubada eram altos demais.
sobreviveu por acidente econômico. A torre ocidental era reservada exclusivamente para as mulheres da corte. A princesa Sen viveu ali durante o período Edo e os quartos dela ainda são visitáveis. Dica: o castelo fica a 15 minutos a pé da estação de Himeji, a 1h30 de Osaka de trem. Abril é a época perfeita. Mais de 1000 cerejeiras florescem nos jardins ao redor, bem menos lotado que Tóquio ou Kyoto. Mont Saint-Michel, uma ilha de granito a 1 quilômetro da costa da Normandia, com uma abadia no topo, um vilarejo na encosta e mais de 1.300 anos de história. A Baía de Mont Saint-Michel tem a maior variação de maré da Europa, até 14 metros de diferença entre maré alta e baixa. Que a maré avança mais rápido do que um ser humano consegue correr. Por séculos, peregrinos morreram afogados tentando cruzar a areia movediça ao redor da ilha na hora errada. Hoje, há um guia de horários das marés disponível online. Consulte antes de qualquer caminhada fora da calçada oficial. A abadia foi fundada em 708, quando o arcanjo Miguel teria aparecido ao bispo local e ordenado a construção de um santuário no topo da rocha. Cada geração foi acrescentando uma camada durante 1000 anos. Durante a Revolução Francesa, o mosteiro virou prisão de Estado, considerado inescapável pela própria geografia. Victor Hugo escreveu que o que estava sendo feito com o local era o vandalismo que governa a França. 3 milhões de visitantes por ano. Dica: vá ao amanhecer ou à noite com a iluminação especial. Durante o dia, o vilarejo fica completamente tomado. A 3h30 de Paris de carro. Palácio da Pena. Amarelo, vermelho e azul, numa montanha enevoada acima de Sintra, e em dias claros visível de Lisboa. A história começa num mosteiro do século XVI que o terremoto de 1755 reduziu a ruínas. Em 1838, o rei Fernando II mandou construir um palácio sobre o que sobrou e contratou um engenheiro de Minas prussiano sem formação em arquitetura de palácios para projetá-lo. O resultado é uma mistura impossível de estilos gótico, manuelino, mourisco e renascentista que só funciona porque ninguém tentou fazer sentido. Tem uma porta secreta atrás da cama da rainha. Tem uma rede de túneis que a maioria dos visitantes nunca descobre. E tem a última cena da monarquia portuguesa. Em 1910, a rainha Amélia estava nesse palácio quando soube da proclamação da República. Saiu com o que tinha e nunca mais voltou. Os quartos estão preservados exatamente como ela os deixou. O parque ao redor tem árvores de todos os continentes, plantadas pelo próprio rei Fernando. Dica: o parque tem entrada separada e mais barata, e é onde ficam as melhores vistas do palácio. A 40 minutos de Lisboa de trem até Sintra. Até aqui. Palácios, abadias, castelos sobre rochas. A partir de agora a gente entra em território diferente. Um castelo dentro de uma caverna. Um que foi cenário de Game of Thrones. Um que tem um vampiro que nunca esteve lá. Continua. Pré-Diama. Construído na entrada de uma caverna, a 123 metros de altura numa falésia na Eslovênia. O nome significa literalmente castelo em frente à caverna. É o maior castelo em caverna do mundo. O morador mais famoso foi Erazen Lueger, cavaleiro do século XV, conhecido como Robin Hood esloveno.
Quando o exército do imperador cercou o castelo esperando que ele se rendesse por falta de comida, Erazen descobriu uma rede de túneis secretos que atravessavam a montanha inteira. Saía pelo outro lado da falésia, buscava provisões e voltava livremente, enquanto mandava frutas frescas e presunto para provocar os sitiantes do lado de fora. O cerco durou mais de um ano. No fim, foi traído por um servo. Uma bala de canhão o atingiu enquanto usava o banheiro. Em 2012, George R.R. Martin visitou o castelo e anunciou publicamente que poderia usá-lo como modelo para um castelo em Game of Thrones. O interior tem câmara de tortura, túneis visitáveis e uma sala de tribunal onde a porta abre direto para uma queda fatal, a 1 hora de Ljubljana de carro. Alcázar de Sevilha, o palácio real em uso contínuo mais antigo da Europa. Começou como fortaleza islâmica no século X, e os andares superiores ainda são residência oficial da família real espanhola quando visitam Sevilha. Em 1364, o rei Pedro I de Castela, cristão, contratou arquitetos e artesãos mouros de Granada e Toledo para construir o palácio principal. O resultado é uma das obras-primas da arquitetura mudéjar: estuques impossíveis, tetos de madeira entalhada, azulejos e pátios que parecem pertencer a outro universo. Cristóvão Colombo recebeu aqui a autorização para sua terceira viagem às Américas. O pátio central foi cenário do reino de Dorne na série Game of Thrones. Os fãs reconhecem na hora. Os jardins têm 7 hectares com fontes, laranjeiras e pavões soltos. Dica importante: a fila sem reserva pode levar 2 horas. Compre o ingresso online com bastante antecedência ou invista no tour de acesso exclusivo antes da abertura ao público. Matsumoto, o castelo de planície mais antigo do Japão, com a torre central original de pé desde 1595. As paredes externas são pretas, cor escolhida para intimidar inimigos. O apelido é Karasu-jo, Castelo do Corvo. Entre os 6 andares visíveis, há um 7º escondido, invisível por fora. Um espaço secreto onde os samurais descansavam e guardavam suprimentos durante cercos. As paredes têm aberturas para flechas, espingardas e queda de pedras. Um sistema defensivo completo que nunca precisou ser usado. Na era Meiji, o castelo estava na lista de demolição para simbolizar a modernização do Japão. Uma campanha de moradores da cidade o salvou. O reflexo do Castelo Negro no fosso, com os Alpes japoneses, cobertos de neve ao fundo, é uma das imagens mais reconhecíveis do país. Dica: bem menos visitado que Himeji e sem filas longas. A 2h40 de Tóquio de trem. A cidade de Matsumoto é charmosa e pouco turística. O castelo é o destaque de um fim de semana tranquilo, longe do caos de Tóquio. Illindonan, a imagem mais fotografada da Escócia. Uma pequena ilha onde 3 lochs escoceses se encontram, com montanhas ao redor e um castelo do século XIII que parece ter sempre estado ali. Mas quase ninguém sabe. O castelo que você vê hoje não é medieval. É uma reconstrução completa dos anos 1930. O original foi destruído em 1719 e ficou em ruínas por 2 séculos. tenente-coronel da família McRae o reconstruiu entre 1912 e 1932, incluindo a ponte de pedra que parece ter sempre estado ali.
O castelo apareceu em filmes como Highlander e 007. Dentro, há fotos dos bastidores das filmagens, uma espada usada na Batalha de Culloden em 1746 e quartos restaurados com móveis da época. O castelo ainda é gerenciado pela família McRae. Dica: fica a 3 horas de Edimburgo pelas Highlands. Vá cedo pela manhã para pegar a névoa sobre o Loch antes dos ônibus de turismo chegarem. Bran, o único castelo da Transilvânia que corresponde à descrição de Bram Stoker para o castelo de Drácula. Com um detalhe fundamental: Bram Stoker nunca foi à Transilvânia. Descreveu o castelo inteiramente a partir de pesquisas em biblioteca em Edinburgh. E Vlad, o Empalador, a inspiração para o personagem, ficou preso no castelo brevemente, mas nunca morou ou governou de lá. A associação com Drácula é quase toda lenda construída depois. O que é real e muito mais fascinante: o castelo pertenceu à Rainha Maria da Romênia, bisneta da Rainha Vitória. Ela transformou o castelo numa residência encantadora e reuniu ali uma coleção de arte e mobília de toda a Europa. Em 2006, foi devolvido ao neto da rainha, que converteu o espaço num museu onde a coleção da Rainha Maria é a verdadeira atração, não Drácula. Dica: a 30 quilômetros de Brașov, 2 horas e meia de Bucareste. Há um mercado de artesanato transilvano na base da rocha. Venha cedo, o castelo fica lotado à tarde. Alcázar de Segóvia, construído sobre uma rocha em formato de proa de navio, acima da confluência de 2 rios, a 1 hora de Madrid. Funcionou como fortaleza árabe, palácio real, prisão de estado, academia de artilharia e academia militar. Em 1474, a rainha Isabel I da Espanha foi coroada aqui, 18 anos antes de patrocinar a expedição de Colombo. Em 2023, no centenário da empresa, a Disney confirmou oficialmente: o Alcázar de Segóvia foi a inspiração para o Castelo da Branca de Neve em 1937. Só 14% dos espanhóis sabiam disso antes do anúncio. Dica: a cidade de Segóvia em si é patrimônio mundial da Unesco. Tem um aqueduto romano do século I ainda intacto a 15 minutos do castelo. O trem regional de Madrid atravessa a Serra de Guadarrama. A paisagem é das mais bonitas da Espanha e o trajeto já vale a viagem. Chegue pela manhã para ver as torres azuis do castelo, com a luz da manhã nas montanhas ao fundo. Pelish, construído entre 1873 e 1914, nos Cárpatos pelo rei Carol I. 160 salas com coleções de armas medievais, pinturas, tapeçarias, vitrais e porcelanas da Europa inteira. E uma curiosidade que poucos esperam: foi o primeiro castelo da Europa a ter eletricidade, gerada por uma usina própria na propriedade desde o final do século XIX. Também tinha aquecimento central, elevadores e telefone interno décadas antes da maioria das casas europeias. O rei Carol I supervisionou cada detalhe pessoalmente por 40 anos. Depois dele, Ceausescu usou o castelo como residência pessoal e fechou o acesso ao público. A família real romena brigou na justiça por décadas para recuperá-lo. Dica: a 2 horas e meia de Bucareste, nos Cárpatos. A Romênia é um dos destinos europeus mais acessíveis
e Peles é praticamente desconhecido fora do leste europeu. Um dos segredos mais bem guardados do continente. Bodiam 4 torres redondas nos cantos, fosso completo, muralha praticamente intacta e um mistério histórico não resolvido. Foi construído em 1385 por um cavaleiro veterano da Guerra dos 100 Anos, em East Sussex. Que até hoje historiadores debatem se Bodiam é um castelo de verdade ou uma mansão de luxo disfarçada de castelo. A pergunta: por que um castelo com aparência tão impenetrável tem tantas janelas grandes voltadas para o exterior? Durante a Guerra Civil Inglesa, o parlamento mandou esvaziar o interior completamente. As ruínas que você vê hoje são resultado de uma demolição intencional, não do tempo. O portão original de carvalho revestido de ferro ainda está lá, um dos mais antigos da Inglaterra. Dica: administrado pelo National Trust. Membros entram de graça. Chegue de manhã cedo para o reflexo perfeito do castelo no fosso sem vento. Bojnice, sobre um montículo de travertino no centro da Eslováquia, parece ter saído de um romance francês, porque foi projetado assim nos moldes dos castelos do Loire. A base original é de 1113. O estilo é do final do século XIX. Embaixo do pátio, há uma caverna de travertino natural com um poço de 26 metros de profundidade que abasteceu o castelo por séculos e é visitável. Em 1939, a empresa de calçados Bata comprou o castelo. Foi estatizado após a Segunda Guerra. A coisa mais singular que acontece aqui é em maio. O Festival Internacional de Fantasmas e Espíritos, onde vampiros, bruxas e espectros de toda a Europa tomam o castelo. O tour noturno à luz de velas tem sustos planejados nos corredores, não recomendado para crianças menores de 6 anos. Dica: a 1h30 de Bratislava. Muito mais barato que os destinos convencionais da região. Burg Eltz, escondido numa floresta entre Koblenz e Trier, num afloramento rochoso cercado pelo rio Elsbach em 3 lados. A família Eltz mora ali há 33 gerações consecutivas, 850 anos no mesmo lugar, sem interrupção. O atual proprietário vive em Frankfurt. O castelo é gerido por 2 castelanos, como tem sido por séculos. O interior tem 120 salas com móveis, armaduras, tapeçarias e obras de arte medievais autênticas, não reconstruídas, não reproduções. O castelo chegou a aparecer na nota de 500 marcos alemães. Dica: não está nos roteiros convencionais da Alemanha. Você vai lá propositalmente ou não vai. Do estacionamento são 1.300 metros de trilha descendo pela floresta. Chegue sem expectativas e deixe o castelo aparecer entre as árvores do jeito que ele aparece, sem aviso. "15 castelos, 12 países, mais de 4.000 anos de história somados. Qual desses você colocaria no topo? Me conta nos comentários. E se conhece algum que a gente não trouxe aqui, manda também. No próximo vídeo a gente vai a... Isso você descobre na semana que vem. Se inscreve no canal para não perder.